Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É o programa Discípulos e Missionários que chega agora em nossa TV Canção Nova. Obrigado pela sua assistência, pela sua audiência, pela sua presença na TV Canção Nova. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, membro da comunidade Canção Nova. Alegria imensa em poder saudar você com a saudação de um bom domingo, um abençoado dia do Senhor para todos nós. O programa Discípulos e Missionários deste domingo refletirá o tema da solenidade de Cristo Rei do Universo. Hoje é dia de Cristo Rei. Queremos também destacar que neste dia nós chegamos ao encerramento do ano litúrgico, uma vez que no próximo domingo já iremos iniciar um novo ano litúrgico, que é com o tempo do Advento, o tempo do Advento. Com a solenidade de hoje, também nós chegamos ao final do ano do Laicato, aclamando Cristo como Rei e Senhor do Universo, centro de nossas vidas, centro de toda a história da humanidade. Celebramos também nesse domingo o Dia Nacional do Leigo e a abertura da campanha para a evangelização. Então são muitas as riquezas que a Igreja vive neste domingo. Pedimos, portanto, a Cristo, Rei e Senhor do Universo, que nos dê a graça da fidelidade, de um modo especial aos leigos e leigas, para que possam ser testemunhas do reino de Deus no mundo em que vivemos. Para refletir sobre esses temas, contamos com a presença do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, bom domingo para o senhor, boa festa de Cristo Rei. Obrigado para você também e para vocês também. Um bom domingo. E eu quero saudar de modo todo especial os leigos e leigas no dia a eles dedicado, Dia Nacional do Laicato. Esse que também é o dia de encerramento do Ano Nacional do Laicato, que nós vivemos durante todo um ano, portanto, colocando em evidência a presença do leigo na igreja, a sua vocação própria na igreja e também a sua missão como leigo cristão, como membro da igreja no meio do mundo. Temos muita coisa, portanto, para conversar hoje. Graças a Deus. Odilo, que balanço o senhor pode nos apresentar em relação ao o ano do Laicato? Chegando ao final desse ano do Laicato, o senhor teria algum balanço para nos apresentar? Bem, o ano do Laicato foi vivido em todo o Brasil e, naturalmente, as ações, sobretudo, foram centradas nas comunidades locais, nas dioceses. E seria difícil a gente falar do que aconteceu em todo o Brasil. Mas houve uma série de iniciativas importantes. Já no início do ano do Laicato, houve, até mesmo antes de iniciar, a aprovação por parte da CNBB de um documento sobre os leigos na igreja, a sua vida, a sua ação, né? Os leigos como parte integrante da igreja, é uma igreja de batizados, né? E é uma mudança de mentalidade que temos que processar pouco a pouco, e que está muito presente na cultura, também fora da igreja, mas dentro da igreja também, de pensar que a igreja é do clero, né? A igreja, para começar, é de Cristo, né? Claro. Mas, por outro lado, a igreja é de todos os batizados, né? Todos os que são batizados são membros da igreja, compõem, portanto, formam parte da igreja. A igreja não é do clero em benefício do povo. A igreja é a comunidade dos fiéis em Cristo, dos batizados, reunidos em torno de Cristo. E aí, simbolicamente, sacramentalmente, reunidos em torno dos ministros de Cristo. Aí temos, então, o papel do clero, né, dos bispos, dos padres, né? E reunida, porém, em torno de Cristo, sacramento, a Eucaristia, a Palavra de Deus. Então, a realidade da igreja é muito diferente do que se fosse uma empresa, né, que tem um dono e o resto são os fregueses que vão lá naquela empresa, naquele mercado, naquela loja,
por aquilo que lhes interessa, mas não tem nada a ver. Não, não, a igreja é uma, dizia-se no passado, uma sociedade. Acho que temos talvez que rever um pouco, no sentido bom, a igreja como sociedade. A igreja é uma associação, ou seja, os membros de uma comunidade unidos entre si por um motivo que os une, no caso é a nossa fé em torno de Cristo, fé em Deus, fé em Cristo, no Evangelho, que nos faz então ser igreja, membros da igreja. Então, os leigos, portanto, são parte integrante da igreja, são este corpo eclesial, este povo de Deus todo, junto com, naturalmente, os leigos, o clero e os religiosos, evidentemente. Na igreja, corpo de Cristo, povo de Deus, né? Temos muitas funções, muitas responsabilidades, mas todos são membros da igreja. Tem essa dignidade comum, portanto, a partir do seu batismo, não a partir daquilo que lhes vem depois, por exemplo, pelo sacerdócio, pela vida religiosa ou por cargos que ocupem dentro da igreja. A dignidade fundamental é a dos batizados. Eu acho que ao longo deste ano conseguimos trabalhar bastante esses conceitos com os leigos no Brasil. Por outro lado, há uma nova tomada de consciência de que o leigo não é simplesmente leigo dentro da igreja, ele é também um cristão no mundo, ou seja, ele é um discípulo, ele é um missionário do Evangelho no meio do mundo, no mundo onde há uma pluralidade de religiões, de ideias, de ideologias e assim por diante, e o leigo é aquele apóstolo que está presente em toda parte e vivendo a sua fé no Evangelho ajuda a levar o sal, o fermento, a luz do Evangelho para o meio do mundo. Dodilo, como compreender esse título de Jesus como um título de realeza dado a Cristo, né? Ele é rei. Hoje celebramos Cristo Rei. Como dar às pessoas essa compreensão, por exemplo, diante da nossa realidade que, bem, nós não temos uma realidade de realeza na realidade social, na vida. Como explicar isso para as pessoas e a importância também disso, no caso dos leigos e leigas, como viver essa realeza de Cristo? Bem, nós devemos entender, nesse caso, a realeza de uma forma própria, não a partir dos conceitos políticos, né, sociais de realeza. Primeiro, Jesus veio e ele mesmo usou a palavra reino, reino de Deus, veio proclamar o reino de Deus. Então, reino de Deus leva a pensar bem, o reino tem um rei, né? Mas reino, antes de tudo, é justamente o reino de Deus, o bem de Deus, que tem Deus como Senhor, Deus como soberano, Deus como doador, Deus como generoso provedor para o bem de todas as suas criaturas, deste seu bem, o bem de Deus, o reino de Deus. Reino, por outro lado, também lembra a lei do reino de Deus. E Jesus falou da lei do reino de Deus, que é o amor, que é a justiça, a paz, a caridade e assim por diante. E o próprio Jesus aceitou o título de rei justamente no julgamento diante de Pilatos. Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? Jesus disse então, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então Jesus claramente relacionou o seu reino com o reino de Deus, o seu título com o reino de Deus e não com os reinos deste mundo. Até tem um ditado bonito que diz, olha, não disputa reinos na terra quem é o rei de todos os reinos, o reino de Deus, né? Então, o título de rei aplicado a Cristo, a gente deve esquecer os títulos de rei aqui na terra, né? Alguma analogia, semelhança a gente pode ter. Certo. O que o Cristo Rei nos recorda é que um dia nós teremos que dar contas a Ele daquilo que nos foi entregue para sermos administradores durante a nossa vida, a nossa missão. Isso aparece na leitura do Evangelho também, quando
diante de Cristo Rei, haverá o julgamento de todos os povos, todas as pessoas. Por outro lado, o reino de Deus estabelece justamente o padrão da realidade a partir de Deus. E, portanto, onde existe a ordem querida por Deus, onde existe o mundo pensado por Deus segundo o seu desígnio de misericórdia, de amor, de vida, e assim por diante, que, portanto, deve ser referência para todos os reinos na Terra. O reino, nesse caso, não só reinos enquanto tais, mas todos os governos, mas todas as empresas, todas as iniciativas, todas as formas de organização neste mundo, para serem boas, não devem ser contrárias àquilo que é a boa ordem estabelecida por Deus no seu desígnio amoroso em relação a este mundo. O programa Discípulos e Missionários convida você a participar através do nosso e-mail. Você pode mandar suas perguntas, esclarecer dúvidas, sugerir temas para o nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, discípulosemissionários@cançãonova.com. Discípulos e missionários@cançãonova.com. Você pode também assistir este e outros programas Discípulos e Missionários através do nosso canal do YouTube, youtube.com/playcançãonova, youtube.com/playcançãonova. Aproveite para compartilhar esse conteúdo de evangelização em suas redes sociais. Onde estamos chegando ao final do nosso programa, sua palavra sua palavra final e a sua bênção. Pois é, primeiramente aos leigos, na conclusão do laicato, não significa que então termina por aí a tarefa dos leigos, não. Continua, e mais ainda do que antes, depois de termos celebrado o ano do laicato, esta consciência de que todos os discípulos de Cristo, portanto, todos os batizados, somos discípulos do seu reino, testemunhas do seu reino e, portanto, também soldados do seu reino que ajudam, colaboram da melhor forma possível, mediante o testemunho da sua fé, a sua presença e ação no mundo, para transformar este mundo sempre mais em reino de Deus. Porque nós não podemos deixar que o mundo se transforme em reino do diabo, né? Em reino do maligno. Então, em reino de Deus, e será bom para todos. Claro. E todos os batizados, todos os leigos e leigas, todos somos discípulos do reino de Cristo, para que o bem de Deus seja para todos, seja acessível a todos. E, iniciando a campanha nacional para a evangelização, a gente lembra isso também, que todos nós devemos fazer a nossa parte na evangelização, apoiar a igreja na evangelização, para que o evangelho do reino de Deus chegue a todos e possa ajudar o mundo a ser bom. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.